1 Timóteo 4, do 10 ao 16, diz o seguinte: pois é para isso que trabalhamos e lutamos, porque temos colocado nossa esperança no Deus vivo, o Salvador de todos os homens, especialmente os que creem. Ordena e ensina essas coisas. Ninguém te menospreze por seres jovem, mas procura ser exemplo para os fiéis na palavra, no comportamento, no amor, na fé e na pureza. Enquanto aguardas a minha chegada, aplica-te à leitura, à exortação e ao ensino. Não deixes de desenvolver o dom que há em ti, que te foi dado por profecia, com a imposição das mãos dos presbíteros. Ocupa-te dessas coisas, dedica-te inteiramente a elas, para que todos possam ver teu progresso. Tem cuidado de ti mesmo e do teu ensino. Persevera nessas coisas. Dessa forma salvarás tanto a ti mesmo como os que te ouvem. Amém. Essas palavras do apóstolo Paulo a Timóteo deveriam ser lidas na igreja. Essas cartas todas eram lidas nas igrejas da época, nos cultos, e Paulo está falando sobre o culto. No capítulo 2 ele fala sobre o aspecto de oração no culto, como devia ser o culto de oração, ou o momento de oração no culto, e aqui ele fala sobre o momento de ensino da palavra de Deus. O que nós vemos aqui no verso 13 é que Paulo pretendia visitar Timóteo. Então, ele dá instruções para Timóteo saber o que fazer até ele chegar, e quando ele chegasse, ele daria maiores instruções de como Timóteo deveria presidir aquela igreja, que era a igreja de Éfeso. No capítulo 1, verso 3, a gente vê isso. Conforme te pedi, quando partia para a Macedônia, permanece em Éfeso, para advertir alguns de que não ensinem outra doutrina. Éfeso era uma igreja muito problemática mesmo, tá? Havia muita heresia na igreja de Éfeso, era uma metrópole na época, e precisou ter muito cuidado da parte dos apóstolos e dos primeiros irmãos. E é interessante que, se fôssemos escolher um critério humano, um pastor com critérios humanos, um pastor para a cidade de Éfeso, para a igreja de Éfeso, nós jamais escolheríamos Timóteo. Jamais. Paulo escreveu em uma de suas cartas que ele enfrentou feras em Éfeso. Essas feras eram pessoas difíceis da igreja, não eram animais, literalmente. Quem tiver com o celular tocando aí, aproveita, agora é a hora de baixar o nome, por gentileza. Tá? Paulo teve que enfrentar feras em Éfeso. Então, se Paulo, que a gente conhece, era como um comandante militar, disse isso, imagina Timóteo. Nós sabemos pela Escritura que era alguém jovem, até certo ponto inexperiente e tímido, e ainda por cima era doente. Paulo disse para ele tomar não somente vinho, mas água com vinho, tá? Não somente água, mas água com vinho, que era para aliviar as dores que ele tinha no estômago. Mas Deus faz essas coisas. Deus pega as pessoas que não gostam do calor e manda para os lugares mais quentes. Ele faz o mesmo com as pessoas que não gostam do frio. Deus pega alguém que não sabe falar direito a sua língua e manda para ser um tradutor da Bíblia para várias línguas. Deus pega alguém que está aparentemente aposentado com 80 anos de idade, como foi o caso de Moisés, e leva ele para o Egito de volta. Ele nem lembrava mais da língua. Fique sem falar 40 anos a sua língua para ver o que acontece. E aí vão dar as desculpas de Moisés. Eu tenho uma língua pesada, que muitos interpretam como gagueira. Não era gagueira, tá? Então Deus faz essas coisas. E colocou Timóteo para liderar a igreja de Éfeso. E Timóteo não era só pastor da igreja de Éfeso, ele era pastor de toda a região. Era uma espécie de bispo. Se Timóteo fosse da igreja de Nazareno, nós chamaríamos ele de superintendente, que é basicamente o papel de um bispo. E como ele tem que resolver esses problemas?
na igreja. Ele tem que conversar com algumas pessoas, evitar outras, depois de advertir uma ou duas vezes os hereges, tem que disciplinar, repreender publicamente, tem que proibir algumas mulheres que faziam o leva e traz. Você vê as duas cartas de Paulo a Timóteo, você percebe tudo isso. Tem que advertir essas mulheres para não servir de WhatsApp de fofoca. O WhatsApp na época tinha pés e estavam disseminando heresias. Tinha que fazer tudo isso, tinha que orar, mas o principal papel, a principal atitude de Timóteo era o ensino bíblico, o ensino da palavra de Deus. A melhor maneira de expulsar o demônio, as fofocas, os problemas da igreja é ensinando a Bíblia. Esse é o caminho que a própria Bíblia orienta, tá? Então nós temos visto igrejas lamentavelmente apelando para tudo quanto é coisa, mas abandonaram completamente o ensino bíblico. Então, apelando para o emocionalismo, apelando para aspectos da psicologia, que em certa medida tem o seu lugar, mas é fora da igreja, não é no púlpito. O púlpito é lugar de ensinar a palavra de Deus, nenhuma outra ciência, tá? Nós temos visto igrejas apelando até para lutas. Tem igrejas, vocês quantos sabem, que promovem lutas de MMA, e aí chamam as pessoas para assistir uma luta na igreja, e aí aproveita que aquelas pessoas estão ali, depois prega o evangelho que eu não sei qual é. E o problema é que quando nós atraímos as pessoas supostamente para o evangelho com métodos carnais, essas pessoas continuarão com métodos carnais ou querendo esse entretenimento ao longo dos anos. E aí essas igrejas, como nós temos visto, basta ligar a televisão, conversar com 2 ou 3 amigos, tem tudo, como o pastor Rolando falou aqui no sábado retrasado, tem de tudo, menos doutrina. Então a porta da frente é aberta e as pessoas entram aos montes e saem pela porta dos fundos. Eu quero perguntar a vocês, quem de vocês conhece mais de 20 pessoas que estão desviadas? Levanta a mão, por gentileza. Quem de vocês conhece vários ex-católicos ou católicos não praticantes? Levanta a mão. Certo. Quem de vocês conhece algum ex-adventista do sétimo dia? Ex-adventista, conhece? Quem de vocês conhece uma ex-testemunha de Jeová? Quantas são? Quantos? Porque as testemunhas de Jeová não se desviam. Doutrina. O ensino deles é errado, mas a metodologia é boa. Então, a não ser que você conheça uma família inteira que se converteu, você dificilmente vai conhecer 5 ex-testemunhas de Jeová. Então, dificilmente vai conhecer outra pessoa. Então, veja só como que Paulo disse que deveria haver um culto de doutrina. No versículo 13: enquanto aguardas a minha chegada, o pessoal da educação à distância, do ensino à distância, acha que reinventou a roda, né? O chamado encontro com o orientador, o monitor. Você tem aulas remotas e depois vai ter um encontro presencial. A maior plataforma de ensino à distância de todos os tempos é o livro. Nenhuma plataforma é tão antiga e tão eficaz quanto o livro. Então vieram as cartas, veio o Instituto Universal Brasileiro, quem lembra? Veio o Telecurso 2000, tudo teve sua utilidade. Veio a internet vai sepultar os livros. A internet serve para vender livros, mas livros não servem para vender planos de internet. O livro não passa, tá? Se o livro não passa, imagina o livro de Deus, que é a palavra de Deus, a Bíblia. Então, a maior plataforma de educação, ensino à distância e presencial também, de todos os tempos, são os livros. Então, enquanto aguardas a minha chegada, aplica-te à leitura, à exortação e ao ensino, é o que diz o
aquilo que nós vemos Jesus fazer em Lucas capítulo 4, quando Jesus foi convidado na sinagoga de Nazaré, onde ele havia sido criado, para fazer a leitura da lei dos profetas. Aí ele lê o texto e se senta para explicar, porque os grandes rabinos judeus, né? Rabino só pode ser judeu, pregavam sentados. Se você prestar bastante atenção, o Sermão do Monte foi pregado por Jesus sentado. Mateus capítulo 5, versos 1 e 2 dizem isso. Jesus viu as grandes multidões, subiu ao monte, se assentou e ensinou. Em outros momentos também, né, na sinagoga, no Sermão do Monte e no barco. Se eu e você fôssemos pregar em um barco, para quem estivesse na marina, nós pregaríamos em pé. Mas Jesus não. Em Lucas capítulo 5, versos 3 ou 4, não lembro agora, diz que ele se pede para Pedro afastar um pouco mais do barco. Ele se senta e ensina a multidão, porque os rabinos ensinavam a Bíblia assim. E a ideia é que quando alguma coisa é muito importante para falar, se fala sentado e não com pressa. Então, enquanto Timóteo devia aguardar a chegada de Paulo, ele devia se dedicar à leitura pública da Escritura, ou seja, convidar os irmãos para participarem, tá? A exortação é basicamente o que os assembleanos chamam de saudação. É aquela pregação de até 5 minutos, de improviso geralmente, que é muito visto nas igrejas pentecostais, mas não é o caso da nossa igreja. A igreja de Nazaré não é uma igreja pentecostal, tá? Já foi, inclusive mudou de nome por causa disso, no século passado. Porque a gente acredita nos dons, não significa que nós somos pentecostais. Isso aí é outra história. Mas é saudável isso, que os leigos, como a gente chama, né? Leigos entre aspas, porque leigo significa povo. Então, não existe uma diferença no cristianismo bíblico entre leigos e sacerdotes. Biblicamente falando, todos somos sacerdotes. Todos. Agora ocupamos funções distintas, eclesiasticamente falando. E aí a gente vê essa exortação em Atos capítulo 13, quando Paulo sai na primeira viagem missionária com Barnabé, sob a liderança de Barnabé. Ele vai e procura, eles vão para Chipre, que era a terra de Barnabé, inclusive, e eles procuram uma sinagoga, porque Paulo era fariseu, os fariseus estão ligados à sinagoga. Ele sabia exatamente a liturgia da sinagoga, e eles, nós, daqui a pouco vão facultar a palavra aqui para alguém falar. Eu peço a palavra e apresento o Evangelho. E assim Paulo fez durante o seu ministério, durante suas viagens. Todo lugar que ele vai, que tem uma sinagoga, é para a sinagoga que ele ia. Quando não tinha uma sinagoga, ele procurava o lugar mais próximo daquele. Em Filipos, Lídia se converte, em Atos 16, estavam num lugar de oração. Não sei bem como é isso. Em Atos 17, Paulo vai para Atenas, não tinha sinagoga, mas tinha um altar erguido ao Deus desconhecido. Ele procura os filósofos e ele discursa. E os filósofos entenderam mal Paulo, pensaram que Jesus era um Deus e a ressurreição era outro Deus. E aí alguns se convertem e outros são deixados de lado. E o ensino, enquanto aguardas a minha chegada, Timóteo, aplica aqui a leitura não a leitura individual, não o que ele está falando aqui. É claro que para pregar ele tem que fazer isso, né? Leitura pública, chama os irmãos, deixa os irmãos participarem do culto, ofereça a oportunidade para quem quiser, se alguém tiver uma palavra da parte de Deus, e ao ensino. O ensino é a pregação, tá? O estudo bíblico, e aí o próprio Timóteo tem que fazer isso, como pastor da igreja. Bem, é isso que nós vamos tentar fazer aqui da hora frente, tá? A minha ideia é de 5 ou 6 vezes a gente trabalhar o conteúdo desse livro. Mas não estou preocupado com o tempo, a gente tem todas as semanas até Jesus voltar. Mas tem outros assuntos também. Então a gente vai estudar isso aqui durante 2, 3 anos, não. Tá? E vamos fazer o seguinte: se alguém tiver perguntas, anota. No final eu vou facultar a palavra. Eu também estou gravando em áudio,
Não sei como vai ficar a qualidade do áudio, né? Mas depois eu vou disponibilizar para quem quiser, os outros que não puderam ver, por exemplo. Bem, então nós vamos começar com a primeira doutrina da teologia sistemática, que é a doutrina da palavra de Deus, bibliologia. Meus irmãos, nós organizamos o estudo teológico em 10 doutrinas bíblicas, que nós chamamos, dizemos que são as 10 principais doutrinas, tá? E a bibliologia, a doutrina da Bíblia, é a primeira. Bibliologia. A gente pode começar também pelo estudo do próprio Deus, do ser de Deus. Então, tem teólogo que começa pelo estudo da Bíblia, tem teólogo que começa pelo estudo do ser de Deus Pai. Eu prefiro começar pelo estudo da Bíblia, para que a gente tenha a gente seja sedimentado depois, para evitar erros, evitar equívocos, tá? Por exemplo, eu estava vendo um guia de turismo mostrando alguns trechos em Israel. Eu estava vendo pela internet. Eu ainda não fui a Israel, mas irei, se Deus quiser. Ele até agora está tendo guerra lá. Em Jerusalém está tranquilo, o problema é a faixa de Gaza. Mas eu iria lá na faixa de Gaza também, não é seguro. Se alguém quiser pagar, eu vou. Eu estou brincando, não. Tá? Está mais seguro que Recife, que é a 25ª cidade mais violenta do mundo, infelizmente, né? Bem, e aí, voltando ao nosso assunto, o irmão estava lá, e aí ele disse: provavelmente foi aqui pregado o Sermão do Monte, foi aqui. Bacana, ele mostrando, explicando. Aí ele disse: tem uma aparente discrepância entre o texto de Mateus e o texto de Lucas sobre a localização de onde Jesus pregou o Sermão do Monte. Aí ele disse: Lucas não estava aqui, porque Lucas não era apóstolo, né? Lucas e Marcos não eram apóstolos, mas Mateus estava. Então Mateus está certo e Lucas está errado. Quem está errado é ele. Chegou a essa conclusão. Não há erros na Bíblia, não há contradições na Bíblia. Então não tem isso, esse texto está certo, aquele está errado. O que existe é: eu entendi esse texto, mas eu não entendi aquele. É muito diferente. Não há erros na Bíblia, não há contradições, há aparentes contradições, e há coisas difíceis de entender. Sim, mas a maior parte da Bíblia é de facílima compreensão. Qual é a dificuldade que a gente tem de entender um versículo como: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus para convosco em Cristo Jesus? Alguém tem dificuldade de entender isso? Agora, a nossa dificuldade é em praticar isso. O problema não é de interpretação, é de aplicação, né? Mas vamos lá. Aí na página do 11 para frente. A Bíblia é um livro como qualquer outro, mas não é um livro qualquer. John Wesley escreveu o seguinte: ele disse que a Bíblia foi concebida por uma das 3 fontes: 1. Por homens bons ou anjos; 2. Por homens maus ou demônios; ou 3. Por Deus. Primeiro, a Bíblia não poderia ter sido concebida por homens bons nem anjos, porque ambos não poderiam escrever um livro que disse em cada página escrita onde haviam colocado as palavras: assim diz o Senhor, sabendo perfeitamente que o Senhor nada disse e que todas as coisas foram inventadas por eles. Segundo, a Bíblia não poderia ter sido concebida por homens maus ou demônios, porque não poderia escrever um livro que ordena a prática de todos os bons conselhos, proíbe pecados e descreve o castigo eterno de todos os incrédulos. Portanto, concluo que a Bíblia foi concebida por Deus e revelada aos homens. É como disse a minha professora de História do primeiro ano do ensino médio. Ela pediu para alguém da sala falar sobre a origem da humanidade à luz da Bíblia, e ela falaria em seguida da
a origem da humanidade à luz da história. E eu comecei a falar, tive um tempo para estudar, eu comecei a falar, só que eu fui questionando o método histórico, o método científico, e demonstrei alguns erros, algumas incoerências na minha explicação no ensino médio. Ela não gostou nada disso, não respeitou o meu tempo, me interrompeu e disse: olha, a Bíblia foi escrita por homens. Eu disse: e o seu livro de história, quem escreveu? A Bíblia e tudo que existe no mundo foi escrita por homens, porque cachorros e macacos não escrevem, só homens escrevem. Então só poderia ter sido escrita por homens. Mas a diferença do seu livro de história e da palavra da Bíblia é que a Bíblia é a palavra de Deus, e o seu livro vai precisar ser atualizado ano que vem. Então não foi legal, não. Mas a turma gostou. Boa parte da turma era crente, inclusive. A Bíblia é a palavra de Deus, tá? E é um livro como qualquer outro, no aspecto de que não existe um verbo espiritual e um verbo carnal. Não existe um substantivo pentecostal e um substantivo incrédulo. Não, as regras, as classes gramaticais são as mesmas na Bíblia e em qualquer outro livro. As regras gramaticais são as mesmas, as regras de interpretação também são as mesmas, mas o texto não é o mesmo. A Bíblia é um livro de dupla autoria, humana e divina. Primeiro, divina. Mas como a Bíblia foi revelada aos homens? Em primeiro lugar, a própria Bíblia diz que foi escrita por homens, e mesmo assim é a palavra de Deus. Então a própria Bíblia diz isso. 2 Pedro 2, capítulo 1, verso 21, diz assim: pois a profecia nesse caso é a Bíblia, nunca foi produzida por vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, conduzidos pelo Espírito Santo. Então, Deus moveu homens para escreverem a Bíblia, aproximadamente 40 pessoas. Segundo, que homem seria capaz, por mais poeta que fosse, de escrever por inspiração própria as verdades contidas na Bíblia, bem como a imutável e inegável questão da pecaminosidade humana? Eu estava conversando com um escritor que esteve lá na CPAD, fui ouvi-lo. Mas antes, eu cheguei cedinho, fiquei conversando com ele, o pastor José Gonçalves, um erudito, uma bênção conhecê-lo, e a gente estava conversando, enfim, ele disse que ele escrevia também, e eu disse: pastor, eu estou pensando em escrever um livro sobre avivamento. Eu também estou, mas não disse a ele não. E eu disse: pastor, uma coisa interessante que eu queria sugerir é o seguinte: os livros que a gente lê sobre avivamento, ninguém peca. Você já notou? O povo só ora, jejua, oferta, sai como missionários, mas não tem problemas. E a gente sabe da história que não foi assim. Todo avivamento tem seus problemas, como toda igreja, como todo mundo. Então há exageros nos avivamentos, às vezes há erros doutrinários, há muito irmão magoando o outro, igrejas que são rachadas. Por que ninguém escreve sobre isso? Eu disse: então, interessante você falar isso. Eu estava pensando já em botar isso. Eu disse: a gente lê a Bíblia e é irmão contra irmão, é a mãe lutando um filho contra o outro, o filho contra o pai, e é Davi pecando, os reis, os profetas errando, o auxiliar de Eliseu querendo dinheiro que tinha sido negado pelo profeta, é falso apóstolo. Paulo tem que escrever a segunda carta aos Coríntios para defender o seu apostolado. É o pau cantando, meu amigo. Nos livros de avivamento, não. Aí é a mesma coisa no Alcorão, no Evangelho segundo Allan Kardec, mas na Bíblia não. A Bíblia mostra os dois lados da moeda, mostra como o ser humano é. Eu duvido que se fosse um de nós ia querer, se a gente tivesse cometido o que Davi fez, se a gente tivesse negado Jesus como Pedro negou, se a gente gostaria que a nossa história tivesse escrita pelos séculos dos séculos. Duvido. Mas entrou na Bíblia não que os homens queriam,
mas o que Deus quis. Terceiro lugar, é certo que até mesmo o relógio parado está certo 2 vezes por dia, né? Se aquele relógio ali parar, um relógio analógico, 2 vezes por dia ele vai dar a hora certa. No entanto, quais seres humanos seriam capazes de prever tantas profecias, bem como seus respectivos cumprimentos, que se deram de forma precisa, como acontece com a Bíblia? Não há. Então a gente vê isso nessa época de fim de ano, é muito comum, tudo quanto é feiticeiro, na TV, no rádio, na internet, esse ano vai morrer uma pessoa importante, vão jogando flechas ao vento, sabe? E aí esse ano vai acontecer que o Botafogo não seria campeão ano passado, a gente já sabia, né? Já sabia. Eu já sabia, tá? Ali foi fácil. Eu vi aquele jogo em 95, era garoto, mas eu vi, nunca mais ganhou. Agora, prever as coisas como a Bíblia prevê, não dá. A Bíblia tem 2 casos em que até o nome da pessoa foi prevista com muitos anos de antecedência. O rei Josias, 300 anos antes, foi dito por um profeta que nasceria um homem chamado Josias, que faria isso, aquilo outro. E Ciro também teve o seu nome profetizado com séculos de antecedência. O nome de Jesus, o nome em si, foi dado quando Maria engravidou. Quando o anjo apareceu para ela e disse: você vai ter que botar o nome dele no menino, Jesus. Mas toda a vida dele já estava profetizada também, tá? Então não há paralelos entre a Bíblia e qualquer outro livro. Não há, é o livro de Deus. Eu lembro uma vez que eu estava indo para casa, lá em uma pessoa, e estava no ônibus, encontrei um colega que a gente estudou inglês junto. Ele deve ter aprendido. Ele estava fazendo mestrado em letras e eu mestrado em teologia, mas eu já estava dando aula. E tem uma matéria que a gente estuda que é sobre interpretação bíblica, né? Aí ele conversa bem, conversa vai, e ele disse: então Bruno, como é que é esse negócio? Porque eu soube que há umas regras especiais para interpretar a Bíblia e tal. Eu disse: não, basicamente são as mesmas regras de interpretação de qualquer outro texto. Só que o texto que a gente lida é um texto antigo, é um texto o texto mais recente tem quase 2000 anos, que é o texto de Apocalipse, né? Então a gente precisa entender um pouco sobre as traduções e tal. Então é diferente de interpretar um texto contemporâneo. Foi mais ou menos isso que eu disse para ele. Aí ele disse: mas tem problemas, né? Porque a gente sabe que a Bíblia é um livro cheio de erros, né? Eu falei: Aí ele concordou comigo assim, eu disse: cite um. Aí ele disse: não, riu assim, não, você sabe, eu sei muitos erros que tem na Bíblia. Cite um, já que tem tantos. Ele disse: não, eu estou falando sério. Eu disse: você acha que eu estou brincando, mas se tem tantos erros, por que você não consegue citar um? Eu disse: eu vou dizer porque você não consegue. Porque o seu professor lá da universidade, que geralmente deve ser uma pessoa frustrada, disse isso em sala de aula, e você, de modo nada acadêmico, não conferiu, acreditou no que o seu professor disse. Mas faça o seguinte: vá lendo a Bíblia, e quando você encontrar um erro, fale comigo, e a gente conversa sobre isso. Na Bíblia, eu falei para ele, não há erros. A Bíblia aponta os nossos erros, nós estamos errados, não a Bíblia. Mas entre em contato comigo quando você lê a Bíblia e encontrar algum erro nela. Isso, gente, eu era recém-casado, daqui a 9 dias eu vou fazer 12 anos de casado. Faz tempo, tá? Bem, oi? Ninguém, né? Então a Bíblia é um livro humano e divino. A Bíblia também é uma biblioteca, porque a palavra Bíblia significa livros, tá? Em determinado momento foi colocado esse nome, e hoje tem o sentido de um livro sagrado, mas a própria palavra Bíblia significa livros, e ganhou essa
e substantivo passou a ser adjetivo também, né? Quando tem um livro muito importante em alguma área, o pessoal diz assim, aquele livro é a Bíblia da cardiologia, né? O livro do doutor Enéas Carteiro, que era cardiologista, do eletrocardiograma, na verdade, né? Ele tem um livro sobre isso. Aquele livro é a Bíblia de tal área, de tal ciência, da nutrição, da farmácia, enfim. Então a Bíblia é uma biblioteca porque contém 66 livros, né? E o livro dos Salmos, na verdade, eram 5 livros que foram juntados nos tempos de Esdras, provavelmente pelo próprio Esdras, quando ele organizou o que a gente chama de Antigo Testamento e os judeus chamam de Bíblia Hebraica, que é todos os livros do Novo Testamento, mas com uma divisão diferente. Na Bíblia Hebraica não há 39 livros, há 22, mas o mesmo conteúdo que nós temos. Por exemplo, Esdras e Neemias é um livro só. Os 12 profetas menores é chamado os 12, tá? E aí vai para cá, vai para lá, só dá 22, não dá 39, mas é o mesmo conteúdo. A Bíblia é uma biblioteca. A Bíblia também contém livros escritos em contextos diferentes. Então, o Antigo Testamento, Moisés escreveu mais ou menos 500 anos antes de Davi. Então vamos lá. Moisés viveu 1500 anos antes de Cristo, ou seja, viveu há 3500 anos. Então Moisés, como o pastor mencionou domingo, o livro de Jó, não sei se foi o primeiro a ser escrito, mas provavelmente foi escrito por Moisés. E aí Moisés escreveu também os 5 primeiros livros da Bíblia, a gente chama de Pentateuco. Penta é 5 em grego, tá? A gente sabe, a gente usa os números gregos toda hora, né? Monografia, você vai escrever sobre um assunto. Bi, tri, tetra, penta, hexa, hepta, octa, ênia, deca. É de 1 a 10 em grego. A gente usa muito no futebol, né? Enfim. E Jó, eu ia pregar sobre Jó, dia 17. Mas o pastor pregou sobre Jó, não posso pregar sobre Jó mais, né? Mas eu estava em dúvida entre Jó ou outro sermão. Aí vocês vão ver dia 17. Mas Jó, capítulo 42 de Jó, uma informação bem interessante sobre o tempo em que Jó viveu. Jó 42:12. 42:12. Não, 42:16. Depois disso, depois de toda a peleja, de ter perdido os 10 filhos, ficado pobre, doente, a esposa ser contra ele, dos amigos dele fazerem todas aquelas arguições que o pastor mencionou domingo, aí ele teve mais filhos adultos, né, 10 filhos, e os outros meses ele teve tudo dobrado, mas os filhos não, foram 10. As filhas dele eram as mulheres mais bonitas. Depois de tudo isso, e a gente não sabe quanto tempo durou a aprovação de Jó, durou pelo menos algumas décadas, para que ele tivesse os filhos adultos novamente, né? Depois e a gente não sabe com quantos anos começou a aprovação na vida dele. Depois disso tudo, de Jó 42:16, Jó viveu 140 anos e viu seus filhos e descendentes até a 4ª geração. Então, depois de tudo isso, ele ainda viveu mais 140 anos. Significa dizer que Jó era um personagem antediluviano. Ele viveu na terra antes do dilúvio acontecer, porque essa foi a única época em que as pessoas tinham uma longevidade tão grande. A única época da história humana, até o dilúvio, até Gênesis 6, quando Deus chama Noé, 7, quando começa o dilúvio, ocorre o dilúvio. Jó é daquela época, tá? Então Moisés não conheceu Jó, mas Moisés foi um dos escritores e a história de Jó era bem conhecida, até que provavelmente Moisés escreveu. Então, de Moisés até Malaquias
dá 1100 anos. Os autores do Antigo Testamento, ninguém conheceu todo mundo. Já o Novo Testamento é todo escrito num período de 50 e poucos anos. Então os autores do Novo Testamento se conheceram, e eram menos autores: Mateus, Marcos, Lucas, João, Paulo, o autor da carta aos Hebreus. Estou estudando quem foi, a gente não sabe. Aí Tiago e Judas. Pronto, são só esses os autores do Novo Testamento. Pedro, falei Pedro também não, Pedro. Então a Bíblia contém livros escritos em contextos diferentes. Pessoal no deserto, no paraíso primeiro, depois no deserto. E por último, para a gente encerrar por conta do nosso horário, a Bíblia é um livro da verdade e não de mitologia. Semana que vem a gente continua, mas eu quero explicar sobre isso. Os 11 primeiros capítulos de Gênesis, muitas pessoas desde o século XIX vêm duvidando da literalidade de Gênesis 1, 2, 3 até o capítulo 11. Primeiro, em relação à criação, tem gente que não acredita que Deus criou do nada os seres humanos, tá? E aí a longevidade dos seres antediluvianos, um dilúvio universal, como a Bíblia ensina. Foi universal porque ele disse: assim como foi nos tempos de Noé, será também com a vinda do Filho do Homem, tá? Então Jesus não vai voltar só para uma parte do mundo, ele vai voltar para os crentes em todos os lugares do mundo. Assim também foi o dilúvio, né? E Deus prometeu que não haveria mais enchentes como aquela. Mas se foi local, enchente só local, Deus falhou, porque tem havido enchentes locais no mundo inteiro desde então, mas universal nunca mais. E aí esse pessoal incrédulo tem ensinado isso por aí. E em muitos seminários, professores, aqui mesmo em Recife, há professores liberais em alguns seminários, tá? Seminário que eu não fui procurar para dar aula lá, porque eu não tenho interesse em lidar com esse tipo de gente que não acredita nos milagres da Bíblia. Meu objetivo é ajudar a formar obreiros, não discutir com esses ateus que dizem ser crentes. Na verdade, esse povo é muito ateu, nem crê na ressurreição de Jesus. Bem, mas tem um problema muito grande, porque se isso, esse trecho tão grande da Bíblia não foi literal, o pecado também não foi. E a origem do pecado está relatada em Gênesis 3. E a promessa do Salvador também, o primeiro versículo messiânico, Gênesis 3,15. E as condenações que Deus deu para a humanidade, para a serpente, para a terra, as maldições sobre a terra, também foram mitológicas. E aí, toda a doutrina bíblica passa a não fazer sentido algum, já que Jesus Cristo é o centro da Bíblia. Então, para encerrar, gostaria de dizer o seguinte: se a gente precisasse resumir toda a mensagem do Antigo Testamento numa frase, poderia ser: Jesus virá, ou o Messias virá. Essa é a mensagem do Antigo Testamento todinha. Não é a história de José, não é a história de Davi, de Adão, é a história de Jesus. Vai conduzindo até Cristo. E se a gente precisasse fazer a mesma coisa com o Novo Testamento, com a mensagem do Novo Testamento, numa frase: Jesus veio, pode falar, Jesus veio e voltará. O ensino bíblico, o centro do ensino bíblico é sobre Jesus Cristo. A gente aprende sobre tudo na Bíblia: dinheiro, relacionamento, sexualidade, tudo. Mas o principal assunto bíblico é Jesus Cristo, que morreu e ressuscitou literalmente, está vivo literalmente, está aqui conosco hoje, literalmente, embora não visivelmente. Então,